Pessoal, bom dia! Bom dia! Muito obrigado por estarem aqui mais um dia compartilhando dos conhecimentos da periodontia, sempre aprendendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais. E a gente está aqui nessa live da manhã para começar a falar um pouquinho mais sobre coisas importantes da nossa periodontia de todos os dias. Ontem a gente estava em reunião com os alunos do Periodiária e foi tocado uma coisa bem interessante, que é a gente conversar com o paciente sobre como a gente poderia ter evitado essa situação. Por exemplo, aparece um paciente que tem o paciente vem com uma queixa, ele está com uma cárie, uma dor, uma inflamação, e nesta queixa a gente tem que pegar o gancho do problema dele e sempre emendar uma conversa de que, então, o que é que a gente poderia ter feito para que não chegasse a essa situação? Porque muitas vezes a gente acaba ficando tão focado na queixa principal dele, obviamente que é isso que a gente tem que fazer, que é focar na queixa principal. Só que a gente foca ali e deixa de falar naquilo que poderia ter sido feito. Seria mais ou menos assim, a gente fica muito reativo ao que o paciente vem. Então ele vem, então ele está com um problema. Então, por exemplo, eu que sou periodontista, eu recebo basicamente 2 tipos de queixa: inflamação de gengiva e cárie radicular. Gente, vocês nem imaginam o quanto está crescendo de cárie radicular por vários motivos. As pessoas estão vivendo mais e as pessoas comem muito carboidrato refinado, que é o que está na live do Dr. Marquezine, endocrinologista, e ele estava falando sobre essa dieta equivocada de viver de pãozinho integral, de biscoitinho integral. Isso aumenta demais o consumo de carboidrato refinado, faz as pessoas engordarem, e nisso que as pessoas acabam engordando, elas acabam também tendo outros tipos de problema. Por conta disso, a gente tem que mudar esse jeito de pensar e dizer que, olha, a gente vai ter que mudar a alimentação. Só que vocês entendem que o melhor momento da gente ensinar essa coisa preventiva é quando ele está com problema. O melhor momento para falar para a pessoa poupar dinheiro é quando a pessoa ficou sem dinheiro. O melhor momento para falar para a pessoa que ela tem que é o melhor momento para vender comida é quando ela está com fome. E a mesma coisa para esse tipo de tratamento. A gente fica muito reativo. O paciente chegou, ele tem uma queixa, tem uma cárie, e a gente resolve o tratamento da cárie. A live do Dr. Marquezine está salva no IGTV e depois ele vai para o YouTube. Então dá para assistir. Foi muito, muito esclarecedor do ponto de vista médico. Então, a gente tem que sempre assim, olha para o paciente, vê o que ele tem. Conversa sobre ele, sobre a queixa principal. Depois olha bem nos olhos do paciente e fala assim: e aí, paciente, que tal você não ter mais esse tipo de problema? Que tal você não aprender a prevenir esse tipo de situação? E aí você vai oferecer para ele uma proposta de que ele precisa retornar para manutenção preventiva, para que ele acabe ficando muito bem, para que ele acabe ficando sempre com os dentes limpos e sem cárie. Isso faz parte, isso é do DNA da periodontia, da gente conseguir prevenir doença para ele acabar não tendo tanto problema, né? E, enfim, pela manhã eu sempre respondo as inúmeras perguntas que chegam por todas as redes sociais, e as perguntas são tão importantes, são tão relevantes, que eu acabo respondendo aqui para todo mundo, tá? Porque às vezes a dúvida do colega vai ser a sua também. E aqui, o colega mandou uma coisa assim: olha, ele tem um dente 47 com canal tratado há anos sem problema, e foi trocar o bloco. E quando foi instalar o pino para fazer uma coroa, quando foi colocar um pino para fazer uma coroa total, durante 3 meses não teve problema, mas agora tem uma fístula na margem gengival persistente. Já passou antibiótico, some, volta, e depois não tem dor. E a
a imagem radiográfica não aparece mais. E agora eu vou mostrar a imagem radiográfica, tá? A primeira radiografia é a atual e a segunda é antes da instalação do pino. Então, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma imagem radiográfica de uma história, então, de uma fístula persistente. Esta imagem de baixo aqui é antes da instalação do pino. Então, aqui claramente uma cárie radicular. Nossa, vou aumentar aqui o zoom. Eu vi uma coisa que eu não tinha visto. Quando o paciente vem com essa queixa, geralmente vem com essa queixa porque... Ai, doutora, aqui tá juntando comida, tem um cheiro ruim aqui. Ele não enxerga essa cárie interproximal. E aqui é aquilo que eu acabei de falar, que a gente tá deixando de oferecer prevenção quando a gente vê esse tipo de situação. Aí a gente deixa de oferecer e acaba ficando... Acaba passando, a gente resolve a questão e não fala pro paciente que aqui ele tem que fazer que aqui ele tem que entrar num sistema de manutenção preventiva. Olha, essa imagem radiolúcida me faz pensar que pode ter lesão de cárie aqui também. Outra coisa, nesta imagem radiográfica, me parece, tem invasão de espaço biológico. A gente tem que ter 3 milímetros do bordo da cárie e aqui nesta imagem é a radiografia inicial sem a remoção da cárie. Então, aqui já vejo que tem um problema, tem um espaço. E às vezes aqui fica aquela situação assim bem de limite, que a gente fica forçando a barra para conseguir ter espaço, para conseguir colocar o fio retrator, para conseguir moldar de novo. Então, aqui já não vejo muita coisa boa. Aí aqui, antes da instalação do pino, e essa imagem ela fica com mais contraste. Na verdade, esse muito mais contraste é o que eu vejo nas radiografias digitais. É bom porque ganha tempo, mas é menos bom porque a gente fica com uma imagem diferente. E aí aqui não dá pra ver muito mais coisa, porque ela tá com muito contraste. E a pergunta do dentista é, eu vejo, ficou 3 meses tudo ok, e depois teve uma fístula resistente. Essa fístula resistente, persistente, deixa eu ver se eu aumento aqui, se alguma coisa modifica. Nada modifica aqui o contraste. Quando a gente tem uma fístula persistente, significa que a gente tem algum tipo de problema aqui e a gente tem algum tipo de infecção. E esta infecção é local. O que a gente não vai fazer, não vai dar antibiótico sistêmico. Existe uma coisa assim, gente, por que a gente vai dar um antibiótico sistêmico se a gente tem uma fístula local? Sempre na odontologia, se a gente tem uma coisa local, ela tá localizada. A gente tem a causa local. O antibiótico vai eliminar os micro-organismos que estão no tecido, no osso, na gengiva. O antibiótico vai suprimir essa infecção, mas ela não vai eliminar. Não adianta, quando acabar o efeito do antibiótico, o problema vai voltar. Ponto. Então, por que é que nós vamos prescrever antibiótico numa situação de instalação de pino? Ficou tudo bem, 3 meses depois, tem supuração, tem fístula persistente que não passa com nada. A gente tem que investigar um motivo local. Pronto, é isso que tem que fazer. Alguém escreveu aqui, pode ser fratura? Pode. Pode ser invasão do espaço biológico, como eu vi que tem aqui, não foi citado o aumento de coroclínica? Pode. Olha, agora que eu aumentei o contraste, dá pra enxergar, tá? Pode ser que haja alguma inclinação nesse exame radiográfico e esse espaço seja pouco. E outra coisa, na radiografia digital, a gente tem muito contraste automático do exame radiográfico e pode ser que a gente tenha osso até mais perto daqui e a gente não esteja enxergando. Isso também é uma causa de uma fístula persistente. Pode ser que quando instala o pino, ele dá um problema, ele pode ter uma microtrinca e a gente não vê. O que a gente tem que fazer nesse momento, tá? Primeiro, não vai dar antibiótico. Segundo, a gente tem que saber que nessa situação tem uma causa local. A gente vai investigar essa causa local.
duas formas. A primeira, anestesia e sonda, para ver se sente alguma coisa. Geralmente você pode sentir um degrau negativo ou positivo, né? Situações de excesso ou falta. E a outra coisa que você pode fazer é fazer um pequeno retalho. Dizer para o paciente, eu preciso olhar. Ah, mas em vez de fazer essa cirurgia retalho, pode fazer uma tomografia? Pode. Vai custar R$300 para fazer essa tomografia, dependendo do lugar, né? Dependendo da região que a gente tá. Mas é muito dinheiro, às vezes, para somente ter um exame de imagem. Ah, mas o paciente vai se submeter a um retalho? Então, daí depende do paciente. Se o paciente achar que eu prefiro fazer uma tomografia para conseguir ter certeza e o paciente topar, tá tudo ótimo. Isso geralmente acontece quando os pacientes eles têm uma melhor condição social e que o custo dessa tomografia não vai pesar no seu bolso. Mas se o paciente tem um orçamento reduzido, ele vai sentir que isso vai ficar mais interessante sim quando a gente conseguir identificar e dar um pinguinho de anestesia e afastar a gengiva para ver, não vai demorar muito, tá? É mais prático muitas vezes para fazer. Alguém também tinha perguntado aqui para cima sobre a irrigação da bolsa com antimicrobiano. E a questão da gente fazer uma irrigação local, existe alguma medicação injetável para dentro das bolsas? O problema da medicação local é que a gente pensa, e olha só, né? A gente dentista, a gente começa a pensar igual o paciente. Ah, vamos colocar uma coisa aqui, vamos passar uma pomadinha, vamos passar um irrigador, vamos passar um líquidozinho. Não, a causa é local, tem uma coisa ali local. Localmente pode ter biofilme, mas nem sempre é o biofilme que a gente vai remover. Pode ter um cálculo, o cálculo a gente vai sentir pela sonda e ficar lavando, enxaguando, colocando bochechinho. Não resolve. Por que não resolve? Porque aquilo ali tem alguma coisa mais grave para dar uma fístula persistente. Persistente também tomou antibiótico, que já falei que é inadequado, né? Depois de um tempo vai passar o efeito antibiótico e a infecção local vai retornar. Nisso que essa infecção local vai retornar, vai dar um problema de novo, vai inflamar. Então não adiantou em nada. Você só matou a microbiota normal à toa. Esse tipo de teste não pode ser feito. Mas, porque agora vocês acompanharam aqui. Então, o melhor é abrir um retalho para a gente ter certeza do que é, entendeu? Pode ser, se a fístula for em região de furca, muitas vezes é uma trinca na região interradicular. Muitas vezes pode acontecer isso. Porque, às vezes, às vezes aconteceu ali de ficar trincadinho, às vezes aconteceu de acabar perdendo esse espacinho ali e acaba dando problema. Então, tem que investigar. Resumindo, não pode dar antibiótico sistêmico se a gente tem um problema local. Não tem irrigador. Quer irrigador? Irriga com água. Pode até irrigar com clorexidina, com o quê? Com seringa, com o aparelho irrigador. Mas, se você tem uma coisa local, não vai resolver só com nem antibiótico, nem jatinho, nem aguinha, nem pastinha, nada. Não é isso. Segundo lugar, tem que investigar a causa. A causa é local. Geralmente é ou alguma situação de excesso ou falta, ou a gente tem uma trinca. E isso precisa ser investigado. Não é muito complicado de fazer tudo isso, mas aí tira a situação da dúvida. A outra dúvida bem legal é qual a melhor sonda? Professora, qual sonda eu compro? Qual que é a melhor sonda? E agora eu quero responder isso à luz da prática clínica, tá? E isso é bem legal do periodiário, porque eu gosto demais de contar aquilo que acontece na minha vida do dia a dia como periodontista, do que a gente acabar ficando sempre só naquilo que é da teoria. Nós temos uma infinidade de modelos de sonda, tem sonda de tudo quanto é tipo. Qual a melhor sonda? Qual a melhor sonda? A melhor sonda é aquela que tá à mão. A melhor sonda é uma sonda barata, gente, porque nós vamos ter que ter uma meia dúzia de sonda no consultório. Se não tiver que ter uma meia dúzia, tem que ter uma dúzia, conforme a velocidade. Por que vai sondar? A sonda vai fazer você vender tratamento. Pronto, se você não tem uma sonda para passar em todos, primeiro, você precisa dizer isso, que vai sondar, porque isso valoriza o tratamento que você está fazendo. Se você não dizer que você vai sondar, disser que você não vai sondar, o paciente não vai entender, tá cutucando ali, não sabe o que é, não é nem esse dente que eu tô falando. Você vai ver cárie radicular, você vai ver
cálculo subgengival, se sondar, e você vai ver sangramento à sondagem, que é o primeiro sinal de gengivite ou periimplantite. E se você não tem sonda, você não vai ver nada disso. Se você não tem sonda, é aquilo que eu comecei a falar no comecinho da live. Você deixou de oferecer um monte de coisa, principalmente procedimentos preventivos. Deixou de oferecer isso. E acabou ficando só na queixa principal, o que é muito pobre. Aí você acabou ficando um dentista curativista, reacionista. Doutora, conserta isso aqui, conserta isso aqui, conserto. Gente, tem que parar para dizer que a gente precisa oferecer um algo a mais. Quer dizer para o paciente que eu não quero que tenha mais problemas futuros, tá bom? Então, qual é a melhor sonda? A melhor sonda é uma sonda barata. Vou falar o que eu tenho encontrado de sonda barata aqui para vocês, para facilitar a aquisição desse tipo de coisa, tá? A pergunta que também fizeram é o que machuca menos. Então, tem uma sonda achatada ou a sonda arredondada. Esta sonda achatada é uma sonda que se convencionou, se idealizou uma sonda achatada, entendendo que as sondas roliças levariam mais trauma. Tudo bem, isso aqui é tão antigo, da época que os metais não tinham resistência mecânica o suficiente para fazer uma sonda fina e redonda como uma dessas, sem ela fraturar. E é por isso que há muitas décadas inventaram uma sonda achatada, porque falaram que as sondas achatadas traumatizavam menos. O problema é que isso daqui é muito complicado de ficar usando, porque você tem que ficar sempre virando o punho para você conseguir o lado achatado ao redor. Enfim, é para isso. Isso não é verdade hoje, porque hoje eles conseguem sondas finíssimas. A minha preferida é este modelo de sonda, que é a sonda OMS. A sonda OMS ela é redondinha, ela tem uma bolinha na ponta de 0,5, ela tem a primeira marcação de 3,5. Pronto, pessoal, qualquer pessoa consegue sondar. E a regra é, sondou, não encostou na primeira tarja, não é doença. Porque, primeiro, você não furou o epitélio juncional, porque ela tem uma bolinha na ponta. Segundo, aqui é 3,5. Isso daqui é o limite para você passar em todas as sondas para saber tem doença ou não tem doença. E entre 3,5 e 5,5, que é o espaço da tarja, é o lugar onde vai ter a bolsa periodontal leve, doença periodontal moderada. Se em algum lugar afundar até a primeira tarja, tem doença periodontal moderada. E é isso que a gente vai identificar. Pronto, já fez o diagnóstico. Paciente, aqui você tem uma bolsa. E aqui ele vai dar 8,5 e aqui vai dar 11,5 para doenças periodontais mais graves e doenças periodontais muito graves. E é por isso que isso daqui é uma sonda muito boa, muito prática. Se não sondar, repetindo, não tem como enxergar se tem doença periodontal. Por isso, sonda tem que ter um monte. Isso daqui tem de várias marcas. Isso aqui tem no vendedor de instrumento odontológico que vende ali de balde, de dúzia. Pode comprar. Isso daqui é um favor que você está fazendo para o seu paciente. Se você não sondar, você não vai saber o que é que ele tem. O paciente não quer chegar para o paciente com aquela sensação de que toda vez que eu vou lá, preciso ir para o dentista, vamos só lá ver quanto é que vai ficar. Não quero gastar, então eu não vou para o dentista. A gente tem que parar de dizer que toda vez que o paciente vem vai dar despesa, porque a gente tem que começar a dizer que isso é importante e é isso que ele vai ter que fazer manutenção preventiva. E uma das coisas que a gente precisa identificar é identificar precocemente o sangramento à sondagem. Outra coisa, às vezes o paciente tem periodontite agressiva, que são aquelas doenças periodontais que têm bolsas profundas e o paciente nem imaginava que ele tinha bolsa profunda. E aí, por conta disso, você acabou deixando de diagnosticar. E é por isso que ele precisa de uma sonda. Por isso que você precisa sondar. É um favor que você está fazendo para ele para identificar a doença cárie, para você identificar cárie radicular, para você conseguir identificar tudo isso, tá? E a última pergunta. Outra coisa. Vou mostrar a outra sonda, que é a minha preferida, tá? Essa daqui é o modelo Carolina do Norte, tá?
É a PCUNC. Gosto muito dessa. Então, essa daqui é um scanner, um escaneamento. A gente passa em todos os dentes, porque ela é fácil, prática e rápida. E essa daqui, ela mede de milímetro em milímetro. Esses modelos de sonda, tipo sondas de Williams, que aqui ele dá de 1 em 1, depois aqui ele dá de 3, depois de 5. Isso aqui é do tempo que não existia marcação em laser nas sondas. Por isso que ele tinha que ser ranhurada. Gente, hoje tem marcação em laser. Isso aqui já custou uma fortuna. Era o tipo de instrumento que a gente comprava, sei lá, custava $200, $100. E a gente comprava e tinha que ficar guardando aquilo ali num cofre de tão caro que é. Agora, isso é muito mais fácil de fazer. A terceira pergunta: será que a gente faz profilaxia antibiótica quando o paciente tem muito cálculo? Cheio de cálculo, cheio de placa? Vamos fazer profilaxia antibiótica ou não? Precisa ou não precisa? Então, olha, estou com uma paciente que foi doadora de rins para a mãe há mais ou menos 18 anos atrás. Pode ter algum problema por conta da doação de rins? Pode, mas pode não ser também, tá? A história: foi doadora de rins há 18 anos e hoje tem doença periodontal? Tem a ver com a doença periodontal atual? Depende. Tem que perguntar primeiro na anamnese do paciente. Tudo bem, você doou os rins. E como é que está a sua situação renal? Porque mesmo que o paciente tenha um rim, tá tudo bem, não tem problema. Então, falta informação, entendeu? Falta coletar mais. E aí, doou os rins e possivelmente a pessoa acaba fazendo um controle com o médico. Agora, doou os rins. Os rins também estão relacionados no metabolismo de cálcio. Aí nunca mais viu nada. Tá com uma baita de uma perda óssea. Pode ter a ver? Pode. Então, se tem a ver ou não tem a ver, tem que investigar, tem que aprofundar um pouco mais. Os pacientes que têm problema renal crônico, eles são pacientes de risco para a doença periodontal. Agora, se essa paciente que doou o rim tem problema renal ou não, aí que faltou aprofundar. Agora, por exemplo, tem essa história da minha secretária. Olha só, o pai dela tem uma doença congênita renal e ele doou um rim para a irmã que tinha, a irmã mais velha que tinha uma doença congênita. Então ele foi lá e fez a doação de um rim. Tudo bem, o corpo consegue funcionar muito bem. O problema é que ao longo da vida ele desenvolveu a mesma doença congênita renal para que a irmã tinha, porque era uma doença genética, mas que não havia tanta probabilidade dele ter. Ele teve. Enfim, aquele um rim que ele tinha passou a não funcionar. O que tem que fazer? Tem que investigar. E a filha dele, que é a minha TSB, por ela ser jovem, ela sempre quis doar o rim dela e o juiz não autorizou. Porque como a história do pai é uma história de, na juventude, doei um rim e depois tive um outro problema, a filha não poderia doar. Aí se passaram muitos anos de hemodiálise até encontrar um doador, encontrou um doador, resolveu. Então é o seguinte, primeiro tem que investigar se tem problema ou não. Só que tem uma outra coisa, tá? Outra coisa, olha mais informação, doou os rins. 4 gestações. 4 gestações diz o quê? 4 gestações, toda vez que está em gestação e não está em manutenção periodontal preventiva, não está sob acompanhamento do dentista, o dentista não sondou para ver se tem sangramento à sondagem, pode ser que a pessoa, a cada gestação, tenha desenvolvido uma doença, acontece assim, ele piora a doença periodontal. Por que piora? Porque a progesterona faz vasodilatação e inflamação. Pronto. Tudo aquilo que o paciente tem de pequenininho antes de engravidar, engravidou, tudo aumenta, tá? Tem uma mobilidadezinha, aumenta. Por quê? Porque o colágeno, ele tende a ficar mais flexível por conta da gestação, para conseguir caber aquele bebê que vai crescer dentro da barriga dela. Então, hormonalmente, fisiologicamente, a mulher passa por um monte de alteração. 4 gestações. Minha pergunta: durante alguma dessas gestações, você passou por um dentista? Passar por um dentista também não diz nada, porque tem profissional, que não somos nós, tá? Mas raspa só supra e não sonda. Que aí eu canso de receber casos onde o paciente fala assim: então, doutora, eu fui lá, vou no dentista, raspa, eu devo ter uma coisa mais grave, não é possível, porque eu sinto um gosto ruim, escovo, e não tá bom. Então, alguém deixou de sondar, fica lá, fica com cálculo subgengival.
Quem tá me ouvindo, você tá entendendo que você tá deixando de ganhar dinheiro? E mais, você tá deixando de ganhar dinheiro, você tá deixando de fazer um bem pro paciente. São duas coisas que você tá perdendo. É quase iatrogênico não sondar, tá? Tem que sondar. E aí, teve 4 gestações. Hoje tem uma periodontite severa, perda de muitos dentes, alguns com mobilidade grande. Fiquei na dúvida se realizo uma profilaxia antibiótica antes do protocolo periodontal, até mesmo das extrações. Então, me sinto um pouco perdido. E eu vou mostrar aqui pra vocês a situação que tem aqui, tá? Quando é das boas, quando não é das nossas. Pois é. Olha só a paciente, olha só. Isso é uma periodontite severa, tá? Isso, quando não sonda não é das nossas, tá? Gente, audiência periodiária sempre sonda. Gente, uma periodontite severa, lesão de furca porque premolar superior tem furca. Outra coisa, esta perda angular unilateral me mostra que tem trauma, tá? Que tem parafunção, possivelmente. E ligamento periodontal alargado me mostra que tem mobilidade. Aqui pode ter lesão de furca. Agora, gente, o que mais me chama atenção é o seguinte. O que mais me chama atenção? Tá vendo isso daqui? São grandes massas de cálculo. Isso daqui já faz muito tempo que tá aqui. Então, isso daqui deixa de me fazer pensar que isso daqui é um problema renal. Pode ser, mas, por exemplo, se ela tem cálculo aqui, com tudo isso de visível radiograficamente, porque radiograficamente quando aparece é porque a coisa tá enorme, tá horrorosa dentro da boca. Então isso aqui é muita coisa e muito grave. E por conta disso, fica aparecendo tudo isso daqui e essa paciente pode ter uma periodontite de progressão rápida, pode ter tido alguma alteração metabólica, mas por ela ter tudo isso, ela tem muito depósito bucal. Olha, por exemplo, eu vejo uma sombra radiopaca aqui. Isso aqui parece cálculo supra. Ó, vejo esse chapéuzinho aqui, é cálculo supra. Ou seja, essa paciente tem muito cálculo. O que justifica a perda óssea. Começou a desenvolver uma situação de doença periodontal. A pergunta é, faz antibiótico antes ou não? E primeiro tem que saber se o paciente tem problema sistêmico. E outra, tem 2 formas da gente acabar resolvendo isso. A primeira forma, que é a forma tradicional, é você fazer primeiro uma raspagem supragengival para diminuir um pouco o sangramento e depois, numa outra semana, você faz uma raspagem por quadrante. Esta é a terapia tradicional. E nós temos um método periodiária e no método diária a gente raspa tudo numa sessão só. A gente faz full mount com algumas modificações do método. E aí, como a gente faz tudo, é interessante a gente fazer profilaxia antibiótica no mesmo esquema de profilaxia antibiótica para endocardite bacteriana, mas não a endocardite, mas com o objetivo de diminuir a bacteremia. E no método periodiário a gente trata tudo isso na metade do tempo clínico. Como a gente faz e mexe tudo de uma vez, a gente consegue manter tudo. A gente faz uma desinfecção total da boca em uma sessão completa e assim a gente consegue melhorar toda essa situação. Aí é interessante fazer profilaxia antibiótico. Obviamente, essa paciente precisa ser investigada sistemicamente melhor, a gente precisa saber como é que está essa condição de saúde, a gente precisa saber como é que tudo isso tá. PDT ajuda muito, PDT é a terapia local de laser terapia, e o paciente pode fazer bochechos em casa para melhorar e, obviamente, tem que estar acompanhado. O que eu também queria encerrar essa live de hoje é dizer assim, gente, esse tipo de situação não precisava mais acontecer hoje em dia, né? Não precisava. E é por isso que tô aqui nesse movimento periodiário pra gente dizer que é isso que a gente vai fazer, a gente tem que estar falando... A gente tem que estar falando sempre, a gente tem que estar insistindo, orientando rotineiramente para que o paciente não chegue a ter esse tipo de situação. E uma vez que tenha chego a esse tipo de situação, que ela não tenha de novo. O combinado com o paciente é assim, paciente, tudo bem que você já teve doença periodontal, mas vamos combinar de nunca mais tratar periodontia? Nunca mais. E a medida de a gente nunca mais tratar a periodontia
é a gente fazer manutenção preventiva. Entra num programa de manutenção e não deixa que isso aconteça mais. E eu quero terminar a live de hoje, que eu quero mandar um abraço para quem tá me assistindo aqui, que é a Sheila Campos, tá? Gente, Sheila, grande abraço no coração, vocês não têm noção, tá? A gente estudou em Londrina há mais de 20 anos, eu vim para Cascavel, no oeste do Paraná, e eu sei que ela tá no Distrito Federal, é isso? Tá longe pra chuchu? Nunca mais vi, tá? Felicidade te ver. E eu preciso dizer que a nossa periodontia naquela época, ela ainda era da época dos evangelizadores da placa. Controle de placa, controle de placa, controle de placa. Depois passou por uma época que deixou de ser. Só que a gente guarda um pouco daquela raiz dos evangelizadores da placa, que era a filosofia corrente, e a gente modifica. Hoje se perdeu muito, hoje a gente acabou tendo uma periodontia assim, como na palavra dos muitos colegas, desvalorizadas. Desvalorizadas, sabe por quê? Porque a gente não soube valorizar. Hoje, neste momento, país em pandemia, vocês não têm noção da quantidade de alunos periodiária que estão me falando que fazer o curso foi a melhor coisa que eles fizeram, porque a periodontia é a bola da vez, gente. Em momento de crise, é uma crise mundial. Todo mundo conhece alguém que perdeu o emprego, que reduziu o emprego e reduziu a carga horária, que está procurando emprego. Mesmo quem tem dinheiro tem receio de investir e gastar em alguma coisa. E por esse motivo, as pessoas tendem a ficar um pouco mais receosas de investir em grandes coisas. Mas se a gente consegue oferecer a periodontia como o melhor investimento que ele vai ter para ele não ter despesa maior, ele fecha. É a mesma coisa. Quem tem seguro de carro? E aí, você tem coragem de não ter seguro de carro? Você sabe quanto custa bater um carro? Você sabe quanto custa? E se tiver algum outro acidentado? Gente, a gente paga seguro de carro, quem tem carro, para a gente ter a segurança que a gente vai ter essa situação resolvida. Quem não tá num protocolo, quem não tá num programa de manutenção preventiva, tá isso, igual essa mulher. Ela vai perder um monte de dente. E quem é dentista sabe que é isso, né? Ela vai perder dentes, mas não todos. De uma pessoa que tem todos os dentes da boca, ela vai ser usuária de uma PPR. A PPR vai sobrecarregar os dentes adjacentes. Ah, ela tem condições de colocar implante. Pois é, se tivesse condições, talvez não teria deixado chegar nessa situação. E aí, ela vai ser usuária de uma PPR que vai sobrecarregar. Se ela não entrar em manutenção preventiva, ela vai ter cárie recorrente, ela vai ter mobilidade ou ela vai ter migração patológica dos dentes. Daqui a pouco não vai ter nada ali. A gente tem que oferecer isso, que a melhor coisa que o paciente vai fazer é uma prevenção. É entrar num programa de manutenção, porque se ele não entrar nesse programa, a coisa começa a ficar complicada e vai ficar mais caro. E aí vai pagar o dentista com o mesmo sentimento de pagar carro batido. Quem já foi lá e pagou um carro batido? É uma tristeza, é um dinheiro grande que poderia não ter sido. Se não tivessem batido, se alguém bater em você, você paga o seguro. O seguro é a manutenção preventiva que o seu paciente está fechando com você. Fechou isso, paciente, você pode ficar tranquilo, eu estou te cuidando. Mas o dentista que está cuidando tem que ter conversa e tem que ter conhecimento sobre prevenção, senão não funciona, né? Muito bem, olha o Ricardo. O Ricardo, gente, tô te falando, um dia, o Ricardo é um dentista de longa data e a gente vai fazer uma live chamada Periodontia como é que é? Tratamento periodontal frustrante nunca mais, tá? Porque a gente acaba ficando assim muito na situação de fazer uma periodontia frustrante, complicada, demorada. Chega, né? Toda manutenção preventiva, ela depende do paciente. Então, isso é uma coisa que... Essa é outra live, tá? Por exemplo, o paciente tem problema sistêmico, tem que vir sempre. O paciente tem higiene ruim, tem que vir sempre. O paciente risco a cárie, vir sempre. O paciente melhorou, ele pode se passar. Tem gente que engessa isso e para todo mundo é de 3 em 3 meses, pronto, acabou. Pode fazer isso também. Só que você tem o risco do paciente entender assim, que talvez não precisasse. Mas você também pode dizer que, olha, de quanto em quanto tempo você tem que faxinar a sua casa? Depende de quantas pessoas passam dentro da sua casa, depende se tem criança, se não tem criança, se é só adulto, se o pessoal suja muito, se é casa, se é apartamento, é isso. Depende de muita coisa. E agora, o que você quer? Você quer uma casa limpa. O que eu quero? Eu quero uma boca saudável e eu quero fazer uma odontologia que o paciente venha e não venha só para arrumar carro batido. Não venha aqui para consertar quando a coisa tá estragada
e vai ficar super mega caro. Não quero isso. Mas eu quero que ele venha para ele não ter mais o problema. Pois é, mas daí eu não ganho dinheiro sem fazer a periodontia, se eu não fizer tratamento curativo. Tudo bem que os tratamentos curativos têm um valor maior, mas assim, o sentimento do paciente em pagar uma cárie recorrente, uma endo que não precisava ter sido endo, um dente perdido, nunca é um sentimento bom. Ele não vem feliz. Ele até pode estar feliz porque encontrou um bom dentista para resolver isso, mas essa odontologia diferente é uma odontologia que o paciente vem. No periodiário eu ensino a fazer venda recorrente. Venda recorrente é o seguinte, o ano inteiro você tem caixa. O paciente pagou parceladinho, pacote anual. O ano inteiro já está pago, já está certo. Acabou de ficar ligando para o paciente, mendigando para ele vir. O paciente está na hora de vir. Ó, se não vir vai ter doença. Ó, se vir vai ter problema. Aí chega, acabou. Não precisa mais ser assim. É isso que a gente acaba falando, é nisso que eu acredito, porque isso funciona, tá? Isso dá certo em todo mundo. Alguém fez uma pergunta de orto. Faço orto, tenho um paciente com perda óssea parecida. Ele precisa usar aparelho para fazer cirurgia ortognática classe 2, mas fiquei insegura a respeito da instalação por causa do problema periodontal. Todo paciente periodontal pode usar aparelho, perfeitamente, mas ele precisa estar na mão de um dentista que consiga entender bem disso. E no periodiário eu falo que isso é acessível para todo o dentista que goste de pério e que tenha vontade de aprender. A periodontia mudou muito, ela não precisa mais ser uma coisa tão complicada, tão sofrida, mas precisa de um conhecimento adicional. Então, ele precisa estar sob monitoramento. Enquanto ele estiver fazendo tratamento ortodôntico, eu falo para o paciente, enquanto você faz acompanhamento ortodôntico, você não é gente normal, não é. Você é alguém que precisa de um monitoramento muito mais próximo, muito mais acompanhado para que você não tenha o primeiro sinal, que chama sangramento à sondagem. E o paciente precisa saber que não pode ter sangramento nunca quando passa fio dental. Pronto, nunca, nunca, nunca vai ter. Conseguindo resolver isso, ele pode fazer todo o tratamento ortodôntico, mas ele precisa estar na mão de alguém que entenda bem isso, ofereça isso, que pode até ser você, ortodontista, para fazer isso, desde que consiga entender esses princípios de fazer uma manutenção periodontal para deixar com saúde, para acabar não tendo problema, né? E olha, eu tenho tanto relato de... daí se você quiser mandar o seu caso da orto, pode mandar por direct e a gente discute aqui numa das manhãs. Eu recebo pacientes falando que eles têm uma situação dessas e ninguém quis tratar. E no começo da profissão, eu tive uma paciente com uma periodontite bem avançada. Ela era jovem, ela tinha uns 30 anos e era muita perda óssea, era muita doença. E ela tinha migração patológica, sabe? Os dentes ficam igual trilho de trem, abertinho. E era tão grave que eu falei pra ela assim, olha, não tem condições de fazer esse tratamento porque tá muito grave o seu caso. Imagina, 30 anos, né? E essa mulher começou a chorar bastante, copiosamente, que eu não quero usar dentadura. Certamente já deram essa opção. Não quero usar dentadura. Eu não gosto do meu sorriso. Eu tenho vergonha do meu sorriso. Eu não quero ficar com os dentes assim. E eu preciso do seu ok, porque a ortodontista me mandou para você, para ver se eu posso fazer. E esse foi o caso mais desafiador, e foi o primeiro também, né? Porque essa paciente tinha... Aí quando ela morreu de chorar na minha frente, assim, derreteu o meu coração. Então eu estabeleci muito rigorosamente um programa e, para piorar, ela tinha alergia à clorexidina. Alergia à clorexidina é uma situação tão incomum, mas ela tinha. Era fazer bochecho com clorexidina, que ela tinha descamação da mucosa. E, enfim, ela fez bochecho com cloreto cetilpiridíneo, que são os bochechos diários, e ela entrou num programa de manutenção e a orto transcorreu-se maravilhosamente bem. Ela vinha direitinho. Detalhe, ela era faxineira e com dinheirinho da faxina, parcelado bem bonitinho, bem certinho, ela conseguiu pagar. Ela tem os dentes na boca dela.
Então, olha o papel lindo da pério, a gente fazer com que o paciente permita que ela tenha todos esses dentes na boca, né? E a gente consegue fazer com que tudo isso acabe ficando mais tranquilo para o paciente. O custo é uma live à parte, e sobre isso eu não falo abertamente, eu falo sempre nos intensivos peridiários no grupo fechado do Facebook ou no curso, tá? Porque não é legal ficar assim falando aqui neste ambiente. E neste caso do ortodontista, deste caso aqui que foi compartilhado, dentro do método peridiária, eu não extraria nenhum. Talvez esse com lesão de furca aqui, que tá muito grave, só que aqui a gente consegue manter o dente. Ah, mas não seria melhor tirar tudo e colocar implante? Até colocaria, mas assim, se deixou ficar aqui, tem risco de periimplantite. Se a gente extrair esse dente, a gente entra numa coisa chamada efeito dominó. O efeito dominó é, tira esse primeiro molar e todos os demais vão começar a cair aos poucos. E isso daqui, se o paciente não tem boas condições financeiras, é muito mais qualidade de vida a paciente ter todos os dentes na boca, manter, estar acompanhado por um paciente, por um profissional que consegue segurar isso, do que a pessoa acabar usando dentadura. E o paciente entende. Tudo isso acaba ficando... tudo isso vale a pena para o paciente, porque o paciente vai ter os dentes para comer. E, enfim, quero agradecer a presença de todo mundo aqui e por embarcar no sonho da periodontia. Não precisa ser periodontista para fazer isso, tá? Você curte pério dentro daquilo que você consegue alcançar e for aprendendo e se apaixonando por essa linda periodontia, a gente consegue entender, ter mais condições de explicar para o paciente e embarcar no sonho de você, dentista, através de você, dentista, fazer com que os pacientes cheguem aos 60 anos com pelo menos 20 dentes na boca. Isso é qualidade de vida, isso é o paciente valorizar a boca. Só vai chegar aos 60 anos com 20 dentes na boca se houver valorização da saúde bucal por ele mesmo. A gente valoriza e ele valoriza. Quem não vai querer isso? O paciente é o seguinte, você vir aqui de vez em quando... só para desamassar a lataria, só para consertar os quebrados, um dia você fica banguela, tá? Porque nos estudos dos plantadores de chá do Sri Lanka de 40 anos, aquele pessoal lá, sem acesso à saúde bucal, sem escovar os dentes, tem mais dente do que o pessoal daqui. Porque fator de risco é essa dieta totalmente equivocada que a gente está tendo. E o fator de risco é ir pro dentista só para consertar dente. Vai pro dentista só para consertar dente, a gente conserta. Só que toda vez que tá vindo tem uma coisa quebrada, porque a dieta tá inadequada, a higiene tá inadequada. Diferente dos plantadores de chá de Sri Lanka, que eles vivem de peixinho e verdurinha, tá? Aqui a gente come doce, bolacha, bolo, brigadeiro, açúcar, café com açúcar. E isso tá levando, assim, as pessoas com uma muito pior qualidade de vida. E vai chegar aos 60 anos com 20 dentes na boca, com toda a qualidade de vida do mundo, comendo, tá? Engordando, absorvendo nutrientes, se ele tiver na mão de um dentista com um novo olhar, como é esse que você tá aqui me acompanhando, tá bom? Isso aí. Acho que a gente tem que fazer um encontro de turma online, Sheila. É isso que nós vamos fazer, porque hoje em dia tá difícil, tá todo mundo num canto diferente, né? Pessoal, muito obrigada. E muito obrigada por embarcar nesse sonho da gente conseguir fazer a diferença na vida dos nossos pacientes, que possamos todos os dias fazer os olhinhos dos nossos pacientes brilharem para falar assim, encontrei um dentista que entende, encontrei um dentista que vai me ajudar, encontrei um dentista que vai fazer a diferença na minha vida, tá? E esse dentista, eu tenho certeza que é você, tá bom? Grande abraço, um lindo dia, amanhã cedinho tô aqui de novo, as crianças estão dormindo, tenho a maior alegria em conseguir contribuir com vocês, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau!